queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 64. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês usam para fazer as anotações, né? Sempre reforço, essas anotações ajudam a responder atividades e a fixar o conteúdo, então não deixem de ter em mãos. E hoje a gente vai conversar sobre as unidades de conservação, porém a nível estadual, o que nós temos em Santa Catarina, tá? Então, o nosso objetivo é identificar as unidades de conservação no estado de Santa Catarina, aqui onde a gente mora, né? No nosso estado. Então, o estado, ele possui 16 unidades de conservação federal. Lembrem que na aula passada a gente viu, né, em relação ao Brasil, né, as unidades de conservação federais, então, são aquelas gerenciadas pelo ICMBio, e 10 unidades de conservação estaduais, né, então essas são gerenciadas aqui pelo nosso órgão estadual. Em relação às reservas particulares do patrimônio natural, Santa Catarina possui 56 unidades federais e 4 estaduais, tá? Então, essas 16 federais e 10 estaduais são gerenciadas pelo poder público. E o restante que nós temos são unidades particulares, então. São 56 a nível federal e 4 estaduais, duplicando esse número a cada 5 anos, desde a década de 90. Então, desde os anos 90, essa questão das reservas particulares, elas vêm aumentando. Principalmente aquelas que são possíveis, né, então, de poder ser exploradas economicamente, principalmente em relação ao turismo. Porém, no que tange às unidades de conservação a nível municipal, existem 163 áreas protegidas, muitas ainda não são reconhecidas como categorias de unidade de conservação, e não foram implantadas de maneira efetiva, né? Ou seja, não passaram ainda pelos processos que o SNUC necessita que essas unidades passem. Então, 65 são unidades enquadradas e 98 não estão enquadradas ainda no SNUC. Isso indica uma fragilidade no que refere à gestão ambiental a nível municipal, né, da biodiversidade e da proteção desses locais, então. Aqui nesse mapa, a gente tem todas as unidades de conservação do estado de Santa Catarina, tá? Então, a gente tem as de nível estadual e as de nível federal, tá? Esse mapa aqui foi eu mesma quem tirei a foto e coloquei aqui para vocês. Eu recebi ele quando eu fiz uma visita ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ali na região de Florianópolis, tá? Então, esse folder aqui, né, que eu recebi que tem esse mapa, ele foi elaborado no ano de 2007, tá? Então, ele vai ter algumas unidades a menos do que a gente tem hoje, tá? Então, ele conta com algumas a menos aqui. Mas, ele mostra essa distribuição, né, dessas unidades pelo nosso estado. Então, não deixem de olhar aqui e mostra também o ano que foi criado, além dos hectares, né, da dimensão, né, do tamanho desses locais. Então, unidades de conservação federais em Santa Catarina, tá? Então, aquelas que são gerenciadas, então, por uma esfera federal, mas estão aqui dentro do nosso estado. Então, são 16 unidades, né, de conservação federal, que, totalizando, né, somando todas elas, gira, né, fica ali em torno de 341 mil hectares. Dessas 16, 8 estão dentro do grupo de proteção integral, ou seja, né, metade delas ali, elas não podem ser exploradas economicamente, apenas a nível acadêmico, de estudos e visitação, e 8 estão dentro do grupo de uso sustentável, que aí pode ser explorado, né, de alguma forma, mas sempre visando a preservação. Das unidades de proteção integral, 2 são exceções ecológicas, 1 é reserva ecológica e 5 são parques nacionais. Já no grupo de uso sustentável,
a gente tem duas, que são áreas de proteção ambiental, APP, uma, que é a área de relevante interesse ecológico, uma reserva extrativista e 4 são florestas nacionais, tá? Então, essa é a distribuição dessas unidades federais dentro do nosso estado, que são essas que estão aqui, ó, no mapa, unidades de conservação federal. É o que tem o triângulo aqui no mapa, ó. Aqui a gente tem a listagem, então, né, para vocês, ó. Aqui a gente tem, então, as unidades, o nome dessas unidades aqui, o bioma onde ela está inserido. Vocês vão ver que vai ser, né, Mata Atlântica, ou então marinho costeiro, ou então questão de mata de araucárias, que é o que a gente tem na região. A gente precisa lembrar, então, aqui, eu necessito que vocês lembrem das aulas de vegetação e bioma que nós tivemos antes de chegarmos, então, a essas aulas aqui das unidades de conservação. Então, quais biomas nós temos no estado de Santa Catarina? Vocês precisam lembrar quanto a isso, tá? Então, é sempre uma aula, ela sempre vai ter relação com a outra, uma coisa puxa a outra, então, por isso que vocês precisam anotar, prestar atenção, para que as informações elas possam chegar completas ali para vocês. Aqui a gente tem um instrumento legal de criação, ou seja, qual lei, portaria, decreto, né, o que criou e o ano de criação. Então, aqui a gente tem da mais antiga para depois vai vir, né, para mais recente. Então, a mais antiga, ó, é de 1959 e é o Parque Nacional dos Aparados da Serra. Ele fica na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, ele pega ali os dois estados, por isso que está aqui Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque fica bem na divisa entre esses dois estados. E o município, né, o local onde essa unidade de conservação federal está inserido aqui, ok? Então, aqui a gente tem algumas outras, ó, também. Vamos procurar aqui se tem alguma que está aqui em São Bento do Sul. Vai que a gente tem, né? Então, aqui não tem nenhuma, ó, a maioria tá Chapecó, Florianópolis. Depois a gente tem, ó, Florianópolis de novo, Grande Florianópolis aqui. A área de proteção ambiental da Baleia Franca, ó, já pega todo o ambiente marinho. Então, pega mais de um município, né, que está inserido essa área de proteção aqui. Aqui, assim como o Parque Nacional da Serra de Itajaí, que pega vários municípios ali do Alto Vale do Itajaí. Depois a gente tem aqui a Estação Ecológica Mata Preta, que também é entre o Paraná e Santa Catarina. Então, tem alguns que pegam divisas ali, né? Então, as leis, ó, os anos de criação, a extensão, os hectares também que compõem essas unidades. Então, aqui, ó, a gente tem o Parque Nacional de Aparados da Serra, ó, por ser um parque nacional a nível federal. Lembrem que, né, lá na primeira aula eu falei para vocês que o ICMBio tem no site deles, né, todos os parques. Aqui no Parque Nacional dos Aparados da Serra, é um local que a gente tem canyons, né, que são esses paredões aqui, ó, e no final, ali no meio, ou corre um rio, né, então são paredões enormes. Eu já tive a oportunidade de ir nesse local, porém, quando eu fui, aqui estava fechado de neblina, não deu para ver nada. Infelizmente, eu não pude ver, né, a extensão, né, desse local, porque estava fechado de neblina. É como aqui na nossa cidade a gente tem fecha neblina e não se enxerga um palmo na frente. Infelizmente aconteceu a mesma coisa. Mas mesmo assim valeu a experiência. Não é tão fácil assim chegar lá, porque pega muita terra batida, né? Pega a estrada de chão. Mas é bem legal. Se um dia vocês tiverem oportunidade, conheçam, dá até para acampar aqui. É muito bacana, é muito legal de conhecer. Mas prestem atenção nas condições climáticas para que vocês peguem um dia assim de céu aberto e não um dia que infelizmente feche de neblina. A gente tem aqui a APA do Anhatomirim e o Parque Nacional das Araucárias aqui, ó.
Depois a gente tem as unidades de conservação estaduais, tá? Então, que são geridas, né, pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, que antes se chamava Fátima, agora é IMA. Então, houve essa mudança de nome ali. Então, o estado de Santa Catarina possui 10 unidades de conservação que abrangem no total uma área de 111 mil hectares. Então, essas unidades são geridas pelo IMA, tá? Ele que administra. 7 são categoria parque, que é mais flexível quanto ao seu uso, né, da área, e o acesso também ao público é mais facilitado, né? E 3 a gente tem na categoria reserva, onde o manejo ambiental já é mais restrito e o acesso só é permitido com base, então, em estudos e pesquisas científicas. Então, essas unidades, né, essas 10 unidades, são geridas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Então, a nível federal, todos esses aqui que a gente viu, ó, a nível federal, todos eles são geridos, então, pelo ICMBio, que faz, então, o gerenciamento a nível federal. A nível estadual, a gente tem o IMA, aqui em Santa Catarina. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Também vai ter as unidades de conservação, o seu tipo, ó, o bioma ao qual ele está associado, né? Por isso, a gente tem a questão da preservação e do quanto é preservado ou não, porque cada bioma dentro do Brasil tem uma classificação de preservação. Quem criou o instrumento de criação, decreto, lei, enfim, né, o que foi criado e o ano, o tamanho e um município. Então, nós vimos que federal a gente não tem nenhum que envolva aqui, né, o nosso município de São Bento do Sul. Mas a nível estadual, vamos dar uma olhadinha então. Então, aqui a gente não tem, né? Depois a gente vai ter aqui, ó, também, né, a unidade, o tipo de unidade, o bioma, quando foi criado. Então, o mais antigo que nós temos a nível estadual é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que foi esse parque que eu comentei com vocês, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E eu ganhei lá aquele mapa que tá lá no começo aqui da nossa aula, tá? Então, ele foi criado em 1975. Ele pega, então, o bioma da Mata Atlântica e o marinho costeiro, porque ele está dentro da região da Grande Florianópolis, então pega esse ambiente costeiro. Vamos ver se a gente acha São Bento aqui. Também não. Então, aqui dentro, ó, eu coloco para vocês como sugestão o site, então, do IMA, né, IMA de Santa Catarina, do Instituto do Meio Ambiente, que detalha as unidades estaduais. Então, tem informação de criação de todas elas aqui e mais fotos, ó. Quando vocês entrarem no site, né, vocês vão ver, ó, cada um deles aqui. Então, é só clicar em cima que vocês vão conseguir mais informações sobre cada um deles. Então, a gente tem Parque Estadual do Acaraí, Estadual do Agual, Araucárias, Canela Preta, enfim, o da Serra do Tabuleiro aqui. Então, é bem interessante, porque tem mais fotos, mais imagens e mais detalhes sobre eles, até, né, para um dia, se vocês tiverem oportunidade de visitar algum local, vocês já têm uma noção de como eles são. E depois a gente tem as reservas particulares, então, que são gerenciadas por, né, pessoas particulares. Então, embora possuam áreas pequenas, na sua maioria contribuem para o sistema como um todo, né, ao desempenhar funções de complementariedade às públicas. Então, por ser pequenas, elas acabam sendo, né, de uma gerência particular, mas elas se complementam a essas áreas maiores, né? De acordo com o Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, Santa Catarina é o 4º estado com maior número de reservas particulares federais instituídas. São 56 que a gente tem aqui no nosso estado. Dentre os municípios catarinenses, aqueles que possuem um maior número de reservas particulares, o que demonstra uma maior iniciativa, né, daquelas comunidades ali, é Itaiópolis. Por incrível que pareça, né, uma cidade que não é muito longe aqui de nós, é Itaiópolis, com 8, né, unidades particulares. Depois a gente tem Urubici,
com 7 e Bom Retiro com 5. Aqui, ó, é Itaiópolis, ó, na imagem é Itaiópolis. Então, aqui, quem sabe a gente consiga achar São Bento. Agora, vamos dar uma olhadinha, então. Mais uma vez, a gente tem o nome da reserva, né, particular aqui, o ano em que foi criada, a sua área e o município. Aqui, ó, São Bento do Sul, aqui, ó. Ano Bom, né? Ano Bom fica lá no Rio Vermelho. Então, foi criado em 2001, é uma área com 88 hectares e está aqui presente no município de São Bento do Sul. É uma área particular, então. Depois a gente tem mais alguma outra aqui, deixa eu procurar para achar para vocês. Aqui ainda não, ó, a maioria é Itaiópolis, ó, Itaiópolis e Urubici, ó, lembrem que são os municípios que mais tem, né? E aqui ainda não tem também. Então, Ano Bom, nessa aqui é Ano Bom. Depois, na próxima aula, tem um que fala só sobre os municipais, aí tem mais de São Bento do Sul, tá? Então, a princípio, a nível, né, federal, estadual, a nível estadual, então, a gente tem uma que é Ano Bom. Então, no estado, recentemente, né, essas unidades ali têm sido instituídas pelo órgão, então, que é o IMA, né, elas são criadas e tem esse auxílio no gerenciamento pelo IMA. Aqui tem um mapa, tá? Vocês clicando aqui, ele vai mostrar, esse mapa vai mostrar todas as unidades de conservação aqui em Santa Catarina. É um mapa em alta definição, então é necessário que vocês deem bastante zoom, assim, em áreas para conseguir ver, mas ele traz todas, né, a nível federal, estadual e municipal. É um mapa bem completo, é um mapa elaborado pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina e ele mostra em mais detalhes todas essas unidades que tem dentro aqui do nosso estado, em todas as esferas. Então, a estadual que nós vimos na aula passada, estadual não, a federal, hoje nós vimos as estaduais e também as municipais, que a gente vai ver na próxima aula, que aí entram algumas que estão aqui no município de São Bento, além daquela ali que eu mostrei que é o Ano Bom, tá? Então, não deixem de fazer as atividades que têm relação com essa aula aqui e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!